Olá, tudo bem com você? Eu hoje quero apresentar para vocês um trabalho que eu fiz sobre panelas de pressão. Vamos ver o que vem a ser isso aí. Estou me ajeitando aqui, porque sabe como é, né? É meio difícil, depois dos 82 anos. Cuidados com as panelas de pressão. O principal cuidado que você deve ter com a panela de pressão é deixar sempre 1/3 da panela de pressão, espaço esse destinado à acumulação do vapor. Então, esse espaço para acumulação do vapor, e os outros 2/3 você coloca a água e o alimento que você vai fazer a cocção. Muito bem. Então, os cuidados que nós devemos ter com a panela de pressão é, primeiro, ela tem uma válvula de alívio, uma válvula rotativa, que é uma válvula de pino. Então, quando a pressão chega a ter força suficiente para erguer o pino, por ali passa a sair o vapor, enquanto essa pressão tiver. Então, um dos cuidados principais é o seguinte: você liga o fogo, coloca a panela de pressão, verifica quando começar a sair a pressão, você deverá baixar o fogo, senão você vai gastar gás à toa, né? Porque você vai fazer que saia muito vapor, né? E a temperatura da água de cocção vai ser a mesma. Então, você baixa o gás, desde que mantenha a saída de vapor pela válvula flutuante. Ok? Depois, nós temos ainda uma válvula de segurança, que é uma válvula que está sempre fechada. Nós podemos ver aqui na lateral. Essa válvula, se por acaso essa válvula de pino tiver um contratempo qualquer e ela ficou obstruída, vai aumentar a pressão no interior da panela até o ponto em que essa válvula aqui não aguente mais fechada e ela abra, né? E deixando sair por ali o vapor. Ok? Muito bem. Então, continuamos. Nas panelas abertas, a água ferve a temperatura próximo de 100 graus, dependendo da altitude. Lembrando que a pressão atmosfera, o nível do mar é uma atmosfera, e que, submetida a essa pressão, a água ferve a 100 graus. A panela de pressão, inventada pelo físico francês Denis Papin, cozinha mais rapidamente os alimentos porque a temperatura da água em seu interior ultrapassa os 100 graus, atingindo temperaturas próximas de 120 graus. E, mais uma vez, na imagem, nós temos a válvula de segurança, a válvula flutuante, a válvula de pino, a água fervente, né, e o vapor, e os alimentos em cocção, e o fogo embaixo, ok? Vamos entender o que é pressão. Definição. Pressão pode ser definida como a ação de uma força sobre uma determinada área. No Sistema Internacional de Unidade de Pressão, utilizado é o Pascal. Então, a pressão é igual à força dividido por uma determinada área. Outras unidades de pressão. Você certamente conhece a unidade de pressão quilograma-força por centímetro quadrado. Para a sua melhor compreensão, vamos utilizar essa unidade de pressão e não o Pascal, que é a medida atual. Panela de pressão. Mas o que é pressão? O termo pressão é aplicável a fluidos, líquidos e gasosos. Então, pressão se aplica apenas a fluidos, líquidos ou gasosos. Nos sólidos, geralmente, nos referimos à tensão. Definição: a pressão num ponto de fluido em equilíbrio é igual a todas as direções, é definida como componente normal da força por unidade de área. É representada pela letra P. Se numa superfície plana, ela atua em toda a superfície. Na superfície curva, ela
ela copia a curvatura com a mesma pressão em cada ponto. Vamos definir que a pressão é por centímetro quadrado. Então, isso quer dizer que a cada centímetro quadrado daquela superfície, nós temos aquela determinada pressão, que é definida por pressão por centímetro quadrado. Pressão manométrica. A pressão manométrica pode ser definida como sendo a indicação de quanto a pressão no local é maior que a pressão atmosférica. Esta é a pressão que obtemos nos manômetros. Portanto, a pressão indicada em um manômetro é a diferença entre elas, ou seja, a pressão atmosférica e a pressão que está dentro do vaso de pressão. Que nós chamamos, então, esse diferencial de pressão manométrica, ou seja, a pressão que é medida nos manômetros. E aqui nós temos na figura, manômetro e como funciona o manômetro, que não é o escopo desse trabalho aqui, mas está ali a imagem. Cálculo da pressão. É muito comum confundir-se pressão com força. A pressão, no entanto, leva em conta não só a força, como também a área em que ela atua. Então, para nós temos sempre quilograma-força por centímetro quadrado, ou seja, a pressão sobre uma área. Logo, a pressão P é a resultante ação de uma força aplicada perpendicularmente contra uma superfície S. A pressão é definida pela seguinte expressão: P é igual a força sobre superfície. Nessa expressão, os respectivos valores são P, pressão expressa em unidade de força por unidade de área, quilograma-força por centímetro quadrado. F, força total em qualquer unidade de força, nós utilizamos o quilograma-força. S, área total em qualquer unidade de área, nós usamos centímetros quadrados. Exemplo do cálculo da pressão. Temos um bloco medindo 10 por 10 por 50 centímetros e pesa 50 quilos. Qual a pressão que ele exerce sobre o solo na posição vertical? Vamos ver. Força, que é o peso dele, 50 kg força. Área, nós temos na superfície 10 por 10, ou seja, 100 centímetros quadrados. Pressão, 50 dividido por 100, 0,5 kg força por centímetro quadrado. É a pressão que esse bloco exerce no solo. Agora, vamos modificar isso aqui. Vamos fazer ele se apoiar lateralmente. Temos o mesmo bloco, só que agora na posição horizontal. Qual é a pressão que ele exerce sobre o solo? Então, agora nós temos uma área maior de atuação da pressão. Nós temos 10 por 10 por 50. Então, a força é 50 kg, não modificou, o bloco é o mesmo. Área, 10 por 50, 500 centímetros quadrados. Pressão, 50 dividido por 500, 0,1 kg força por centímetro quadrado. Então, o bloco nessa posição diminui sensivelmente a pressão dele sobre o solo, porque aumentou a área de atuação. Conclusão. Conclui-se, portanto, que uma mesma força aplicada em áreas diferentes resulta em pressões diferentes. Qual a temperatura dentro de uma panela de pressão? A pressão atmosférica, o nível do mar, é 1 atmosférica e, dentro da panela, ela pode atingir valores entre 1,44 e 2 atmosferas, resultando em temperaturas de ebulição de cerca de 120 graus Celsius. Ou seja, temos uma pressão manométrica de 1 atmosfera, ou seja, 1 kg-força por centímetro quadrado. Calcular a força que tenderá a abrir a tampa da panela. Diâmetro, 25 centímetros, pressão atuante, 1 kg-força por centímetro quadrado. Isso é a pressão que nós temos na panela. Pressão, 1 kg-força por centímetro quadrado. Diâmetro do bocal, 25 centímetros. Cálculo da área. Área, πd2 sobre 4.
Área, π, 25 centímetros ao quadrado, dividido por 4. 484,37. Cálculo da força. Força, pressão vezes a superfície. Força, 1 kg força por centímetro quadrado, vezes 484,373 centímetros, força atuante, 484,37 kg força, é a força que está tendendo a abrir o bocal da panela de pressão. Então, aqui nessa tabela, nós temos aqui a pressão manométrica e a temperatura. Então, 1 kg força de pressão manométrica, nós temos 119,6 graus Celsius de temperatura. Ficou entendido que todo cuidado é pouco ao utilizar uma panela de pressão? Eu acho que sim. Agradeço por ter assistido. Ficamos por aqui. Vamos interromper o compartilhamento e vamos sair da sessão, encerrando